João capítulo de número 8, verso 36. 2 versos. Um abraço todo especial para o nosso querido irmão Edivan, lá em Goianésia, que está ligado conosco no programa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muito bem. Temos aqui, meus queridos irmãos, 2 versículos para nós trabalharmos diante do tema. Anote o tema, por gentileza. 5 passos para a libertação. 5 passos para a libertação. A libertação é uma parte muito importante da obra de Deus em nossas vidas. Cristo nos liberta da condenação eterna, do pecado e da influência do diabo também. E é somente nele que encontramos a verdadeira liberdade. Porque ele disse: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem o poder de libertar o homem completamente. Já que nós estamos trabalhando aqui nesse tema, 5 passos para a libertação, anote aí o primeiro passo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Não podemos fugir desse passo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Não adianta eu colocar as mãos na sua cabeça, até adianta a priori no momento. Colocar as mãos na sua cabeça, orar, expulsar naquele momento o mal que está lhe oprimindo. Mas se você não tomar a sua decisão, o mal volta de novo. Ele sai porque ele respeita o poder de Deus. Ele respeita a unção que está na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Ele sai. Porém, se Jesus não entrar na vida da pessoa, a pessoa continua vazia. E não adianta bater no peito e dizer assim: nessa lei eu nasci, nessa lei eu vou morrer, e não tem mudança na tua vida. Não tem mudança, você continua na cachaça, nas drogas, na prostituição, no adultério, continuando fazendo o que bem vem na sua mente, e você até dobra seu joelho, você até fala com Jesus, mas você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você não está seguindo Jesus. Pastor, o Senhor está me condenando? Não, é a Bíblia. É por ela que a gente é guiado. Então, o primeiro passo da sua libertação: aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já se tornou um amigo da igreja, um amigo dos evangélicos, mas sua vida continua da mesma forma. Entra um ano, vem outro ano, e você continua do mesmo jeito, da mesma maneira, porque você ainda não tomou o seu primeiro passo para você receber a sua libertação. Qual é, pastor? Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Isso é muito importante. Isso é muito mais do que uma simples escolha. O termo aceitar, no sentido bíblico, significa crer, confiar e seguir. Muitas pessoas dizem que aceitaram a Jesus, mas nunca depositaram a sua fé totalmente nele. Elas afirmam que têm Jesus no coração, mas ao mesmo tempo são orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guarda-mágoa, inveja, idolatria, e acha que não precisam mudar de vida. A verdade é que
porque não tem como receber Jesus como seu Salvador se primeiro você não reconhecer que é pecador, que precisa da misericórdia de Deus. Então você precisa da misericórdia. Você tem raiva, você tem rancor, você tem ódio, você não libera o perdão. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador. Não pode ficar em cima do muro, meu amigo. Não pode ficar em cima do muro. Você tem que se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. É o primeiro passo para a sua libertação. O segundo passo para a libertação, para você ser liberto de opressões, de espíritos malignos, do cigarro, do álcool, da bebida. Anote aí o segundo passo. Ande em santidade. O primeiro passo é aceitar a Cristo como Salvador e o segundo passo é andar em santidade. A palavra santo significa separado. Ou seja, se você quiser ser liberto do jugo de Satanás, você não pode mais fazer a vontade dele, ou seja, do diabo, porque agora você é propriedade exclusiva de Deus e ele quer que você seja só dele. Só dele. Só dele. Então você precisa andar em santidade, ou seja, separado. Separado. Aceitou a Cristo como Salvador, tem que se separar para Deus, viver em santidade. Agora, preste atenção nesse versículo de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não se ponha em julgo desigual com os descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separe-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Que maravilha! Que maravilha! Então nós precisamos, meus irmãos, não vivermos mais em julgo desigual. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve ou não serve. É o que diz a palavra de Deus. Quem é santo, se santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Mas se você aceitou a Cristo como Salvador, você precisa viver uma vida separada. Porque agora você é templo do Espírito Santo de Deus. Você não é mais cavalo do diabo. Você não é mais templo do maligno. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E você precisa atrair a presença de Deus para dentro da sua vida. Porque a presença de Deus, ela expulsa o mal. A presença de Deus, ela traz alegria. A presença de Deus traz o renovo. Viva em santidade. O que você assistia coisas imorais, já não vai mais assistir. Você se prostituía, não vai mais prostituir. Você adulterava, não vai mais adulterar. Quando você faz estas coisas, você está se separando para Deus. O inimigo não vai mais ter força na tua vida. Eis a razão porque muitas pessoas não são libertas, porque elas não deixam o seu passado e ainda continua com o seu passado. Mas você precisa se libertar. Busque em Jesus. Senhor, me liberta, me dá força, me dá graça para me largar tudo isso. O Espírito Santo vai te ajudar. O terceiro passo da libertação: fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para uma pessoa ser liberta espiritualmente
é se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Então você precisa fugir da aparência do mal. Exemplo: quer se libertar do álcool? Você agora está na igreja? Não vá mais no bar. Fazer o que no bar? Então, se você for no bar, você vai ser tentado a voltar a beber. Então, passe bem distante. Certo? Aquela pessoa que você tinha envolvimento com ela, você aceitou a Cristo, você agora está andando em santidade, de repente ela liga para você. O que você vai fazer? De repente ela manda uma mensagem querendo conversar com você, você vai bloquear ela. Pronto, bloqueia ela, essa pessoa. Sem dó, sem choro. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele vem se aproximando de forma imperceptível. É como se ele colocasse um sapatinho de algodão nos pés e se aproxima da pessoa. Então, se você tinha uma fraqueza lá no passado, você precisa fugir da aparência do mal. É o terceiro passo para a sua libertação. Se você quiser ser liberto, você tem que fugir da aparência do mal. É isso mesmo. Isso não significa que devemos nos tornar crentes bitolados, chatos, legalistas, assim como eram os fariseus dos tempos de Jesus, que pensavam ser melhores do que os outros só porque conheciam as Escrituras e tinham certas atitudes. Você pode sim viver neste mundo, mas viver fugindo da aparência do mal. O quarto passo para você ser liberto: seja cheio do Espírito Santo. Vou repetir: seja cheio do Espírito Santo. Essa é a razão porque tantas pessoas, até mesmo crentes, não são libertos das suas obras pecaminosas que elas praticaram no passado e ainda continuam praticando, até mesmo de forma esporádica, de vez em quando. Não esquece. É como Israel, que não esquecia o Egito. Quando viu uma prova, quando viu uma luta, eles queriam voltar para o Egito. Por que acontece isso? É porque o ser humano precisa ser preenchido, precisa ser cheio do Espírito Santo, aceitando a Cristo como um Salvador. Logo em seguida você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo, porque você veio do mundo vazio. Sim, você era cheio do diabo, das coisas do maligno, mas agora você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque você se enchendo do Espírito Santo, ele vai trazer paz, alegria, felicidade, domínio próprio. Como assim, pastor? Domínio próprio? Sim, é um fruto do Espírito Santo. Ele vai te dar um norte, uma direção. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também escreveu dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Busque o revestimento de poder. Ele vai te encher, ele vai te renovar. Busque o revestimento, se encha do Espírito Santo de Deus. E por último, último passo para você adquirir a sua libertação: ore e vigie o tempo todo. Você precisa orar e vigiar o tempo todo. Viver uma vida de oração. Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar. Você precisa estreitar o seu relacionamento com Deus, orando, buscando a face do Senhor. Ore pela manhã, pela tarde, ore à noite, de madrugada. Faça de vez em quando uma campanha em prol da sua vida. Sim, tem oração na igreja? Vá orar. Tem oração na casa da irmã da nossa igreja?
vá orar lá. Ore, você precisa orar. Orar todo o tempo. Paulo escreveu dizendo: orai sem cessar. Ore, 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 busque a Deus. Fale com o Senhor. Se lance aos pés do Senhor. Diz a palavra: põe o teu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Põe o teu rosto, meu irmão, no pó. Daniel orava 3 vezes por dia. Mesmo assim foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor deu vitória para Daniel. Ore. Jesus, quando esteve aqui, orava. Jesus, quando esteve aqui, orava. E até hoje ele intercede por nós. Ore. Ore, mas também vigia, porque tem pessoas que oram tanto, mas não vigia. Quando vem a primeira prova, ela desiste. Jesus orou 40 dias e 40 noites. Orou e jejuou no monte. Logo em seguida veio a prova, a tentação, Satanás contra Jesus. Mas Jesus vigiou. O inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: não, só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava vigiando naquele momento. Então nós precisamos orar, mas nós precisamos vigiar. É o 5º passo para a sua libertação. Ore e vigie o tempo todo. Olha, você fazendo, você cumprindo, você colocando em prática esses 5 passos, você vai ver uma libertação extraordinária na sua vida. 5 passos para a libertação. Primeiro passo: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, eu sou crente, pastor, já aceitei. Será mesmo que você já aceitou? De verdade? Se ainda não aceitou, aproveite para dobrar o seu joelho agora, ou até mesmo em pé, levantar as mãos e falar com o Senhor. Segundo passo: ande em santidade, se separe para Ele. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Corra, meu irmão. Corra da aparência do mal. Seja cheio do Espírito Santo, é o 4º passo. Busque o Espírito Santo. Espírito Santo, me enche, me renove. Enche meu coração. Não quero mais ser templo do maligno. Quero ser templo do Senhor. Quero ser cheio. Cheio até transbordar. E por último, ore e vigie. Vigie e ore o tempo todo. Você terá uma libertação extraordinária. Extraordinária. Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Aproveita para você compartilhar com outras pessoas. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e para todo sempre. E tome posse da bênção em nome de Jesus. Amém e amém.